vamos cantar o hino que não está no inário, mas que tem o título Se Eu Orar. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, morreu. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou.
vamos entoar um outro hino que se intitula Como Eu Quero Ser Fiel. Devemos ser todos fiel à palavra do Senhor.
povo de Deus, quais são as características do povo de Deus. E este hino tem como título O Povo de Deus. Vamos atender que a música saia. Como este telemóvel não costuma. Mas tem um povo de Deus. Vamos então cantar. E alguns têm que ouvir, não sabem. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos outra parte de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignora, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Agora o hino que vamos cantar é em oração. E hoje a hora já está avançada. Todos sabem este hino. Por isso vamos todos cantar aqui e em direto também. Na oração encontro calma, na oração encontro
colocar-nos na posição mais adequada, que é de joelhos, para orarmos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai que habita nos altos céus, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, confiando, Senhor, que aqui onde nós estamos e onde estão aqueles que nos estão a assistir, os Teus santos anjos estão, Senhor. E obrigado, Pai, porque hoje é o santo dia de sábado, é o dia que devemos estar mais perto de Ti, em adoração e louvor a Ti, em verdade. Querido Deus, é um dia de sol, um dia rico, Senhor, que vamos ter hoje pela frente. Senhor, que a mensagem desta manhã possa atingir corações e que, querido Deus, as pessoas, Senhor, que estão em direto, querido Deus, que elas possam sentir o alívio para os seus problemas. Visto, Senhor, que estamos com uma crise, querido Deus, deste problema, deste vírus, Senhor, que Tu dês calma, que Tu dês, Senhor, fé às pessoas, para que elas acreditem, querido Deus, que se elas forem fiéis a Ti, elas, praga alguma, lhes chegará à sua tenda. Querido Deus, peço-te, Senhor, que fiques connosco e com eles também, com os seus familiares, e que nos ajudes a compreender tudo aquilo que vai ser dito esta manhã. Fica connosco, guarda-nos, Senhor, protege as nossas vidas para Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. Um santo sábado para todos. Vamos então assistir à mensagem desta manhã. Saudações cristãs para todos aqueles que já nos estão a visualizar. Que tudo aquilo que vai ser feito, em primeiro lugar, seja para a honra e glória do nosso bom Deus e também para preparar um povo que está à beira da entrada nas portas da Canaã celestial. Meus queridos amigos, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer algumas admoestações depois de as medidas que os nossos governantes acharam por bem para proteger a população a nível nacional, fecharem algumas escolas, aliás, todas as escolas, todos os jardins infantis, e quero-vos apenas dizer, do fundo do meu coração, que eu sinto uma preocupação na minha alma. E a preocupação que eu sinto na minha alma é que cada mãe que vai ter uma oportunidade de, durante os próximos dias, instruir os seus filhos, que o faça de uma forma sábia, através de muita oração, através de muita busca do nosso Deus, para que Ele possa conduzir essas mães e guiar essas mães de maneira a que os filhos recebam delas aquilo que as escolas durante algum tempo lhe tiraram, lhe roubaram. Por isso, uma palavra de gratidão para com as mães, para com todas as mães e também para com os pais, não é? Também queremos procurar durante estes dias alertarmos todos aqueles que nos vão assistir nos diretos de alguns conselhos, quer espirituais, mas também físicos, de tudo aquilo que está para vir ainda a este nosso país, porque, como todos acreditam, o pico deste vírus ainda está para acontecer. Também quero transmitir para todos e todas, que se lembrem de uma coisa. Deus ainda não perdeu o controle do seu povo. Por isso, aquilo que eu vos rogo do fundo do coração é que tenhamos confiança e fé. E que no final destas mensagens, iremos ver no decorrer do tempo, se nós vamos ter hoje
3 ou apenas 2. 2 é seguro, mas vamos ver se vamos ter 3 ou 2. Vamos ver, porque aquilo que nós queremos transmitir é de uma solenidade que nos deve fazer pensar seriamente sobre a situação em que nos encontramos. Queremos agradecer, também sabemos que estamos a ser visualizados em algumas casas, onde grupos estão reunidos, e para esses que tiveram essa coragem, que as maiores bênçãos do Todo-Poderoso alcancem essas almas e que no final deste encontro nós possamos estar muito mais próximos de Deus no final do direto que estamos no início dele. Meus queridos amigos, o título do sermão que nós iremos pregar ao longo deste dia está relacionado com o tema que estamos a viver todos, a aflição destes últimos dias. Tenho visto pessoas preocupadas, tenho visto pessoas que já nem sequer querem sair das casas, nem sequer querem ir aos hipermercados, pessoas que estão aflitas. E nós, como povo de Deus, precisamos de dar instruções a esse povo de como agir e de como estar firmes no Senhor. Por isso, eu quero, em primeiro lugar, agradecer desde já a todos aqueles que nos visualizam e também agradecer aqueles que, através das partilhas, vão começar a nos visualizar. Por isso, meus queridos amigos, façam o vosso trabalho. E o vosso trabalho é partilhar a mensagem que o Senhor nos quer transmitir durante o dia de hoje. Vamos já de seguida para o livro de São Mateus. O livro de São Mateus, e vamos ler no livro de São Mateus, no capítulo 24, vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Mateus 24, do versículo 5 ao versículo 9. Diz o Senhor Jesus: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. E ouvireis de guerras. Aliás, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Eu gostaria que nós destacássemos aqui uma frase do Senhor Jesus. A frase principal do Senhor Jesus que nós temos que destacar, depois dele evidenciar, profetizar acerca de 52 sinais no livro de São Mateus, vai nos mostrar aqui algo que nós devemos registar de uma forma bem clara em nossas mentes. E qual é a frase dele? Ele diz aqui claramente, no verso 6, não vos assusteis. Meus queridos amigos, Jesus sabe o que está a acontecer no mundo. Jesus sabe que ele tem o controle do planeta. Jesus sabe que ele só deixará ir até onde ele vai permitir que aconteça. Por isso ele diz, não vos assusteis. E logo de seguida, ele dá-nos uma outra frase que é interessante nós também analisarmos e ponderarmos nela. Ele diz, como vimos na parte final do versículo 6, ele diz, é mister que tudo aconteça. Agora, a pergunta é, porquê é que é mister que aconteçam coisas más que vão tirar vida
a milhares de pessoas, vão trazer doença, vão trazer dor, vão trazer a enfermidade, vão trazer desespero. Porque é que Jesus diz que tem o controlo nas suas mãos, que é mister que isto aconteça? Por outras palavras, ele está a dizer, isto tem que acontecer. Agora quero-vos dizer uma coisa. Está a sofrer Jesus com os milhares de pessoas que morreram. Está a sofrer Jesus com os milhares de pessoas que estão hospitalizados. Está a sofrer Jesus com os milhares de pessoas que estão infectados. Está ou não? Está. Mas a verdade é que ele está preocupado. Mas isto tinha que acontecer. Isto é alguma coisa que estava profetizado. E ele disse que era mistério. Há uma necessidade. E isso hoje é aquilo que nós vamos saber. Qual é a razão porque é que coisas más são permitidas que aconteçam e até a gente boa. Porque infelizmente neste mundo, neste país onde nós nos encontramos, com este vírus, coronavírus, estão a sofrer os maus e os bons. Mas Jesus diz, é mistério que tudo isto aconteça. Então, não esqueçamos estas duas frases. Primeiro, não temais. Segundo, tem que acontecer. Mas vamos agora ler um outro texto da palavra do Senhor. Porque há um texto da palavra do Senhor. Vamos agora para Marcos, para o capítulo 13. E Marcos vai falar também, mais ou menos, as mesmas palavras, porque não poderia falar outra coisa. Mas vai falar palavras num âmbito diferente, mas que têm o mesmo objetivo a atingir. Marcos 13, 19 e 20. Vamos pedir aqui que alguém leia. Marcos 13, 19 e 20. Quem quer ler? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Reparem que nós vimos ali, na primeira passagem que lemos de São Mateus, diz de uma forma clara, é mistério que assim aconteça. Mas agora Marcos vai nos dizer e vai nos mostrar, ampliar como será a condição social, moral, nos dias em que nos encontramos. Ele diz, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Ou seja, Jesus, como vocês sabem, ele está a falar num contexto profético que está relacionado com a destruição de Jerusalém nos anos 70, mas também dos sinais do fim do mundo. E estes sinais, esta expressão que Jesus está aqui a dizer, estes dias de angústia qual nunca houve, os dias em que Jerusalém foi cercada por Tito, pelos romanos, foram dias negros, foram dias de grande aflição. Mas Jesus disse que os dias que estão diante dos nossos olhos e que eu acredito que começaram os últimos grãos de areia do tempo da ampulheta divina acabaram. Nós estamos diante da crise dos últimos tempos. E Jesus diz que haverá um tempo de grande aflição como nunca houve.
Pense na maior aflição que já existiu no mundo. Nós tivemos várias aflições. Aflições terríveis. Eu imagino, por exemplo, quando Noé estava dentro do barco, da arca, e quando começaram a cair as gotas de água, e as fontes soltaram-se, as pessoas vendo-se ali a morrerem afogadas, com os seus filhos ao colo, diz que foi terrível. Mas Deus diz, através da boca do Senhor Jesus Cristo, essa aflição não terá comparação com a dos últimos dias. Podemos ver ainda uma outra aflição. As pessoas em Sodoma e Gomorra, quando viram chuva de fogo e não sabiam como fugir porque tudo estava em chamas. A aflição. Mas Jesus continua a dizer que a aflição que está diante dos nossos olhos e que eu acredito que começou com este vírus satânico, diabólico, começou. Por isso Jesus disse, e não podemos esquecer, ele disse: convém que tudo isto aconteça. Se Jesus está a permitir que este vírus tire a vida a milhares de pessoas, que elas desçam por antecipação à sepultura, pessoas indefesas, então a minha pergunta é: tem que haver uma séria razão para que estas coisas estejam a acontecer. Mas vamos continuar a ler agora em Lucas, no capítulo 21, verso 11. Lucas falando do mesmo acontecimento, sinais do fim. Lucas 21, 11. Quem é que gostaria aqui de ler? 21, verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Reparem que Jesus, mais uma vez, diz que haverá grandes sinais. Haverá terremotos. Haverá fomes. Haverá pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Meus queridos amigos, isto são princípio das dores. Jesus disse que isto era princípio das dores. Mas eu agora gostaria de pegar num livro que eu aqui tenho, que é o livro Eventos Finais, e ler o que é que nos diz. Porque reparem, quer Mateus, quer Marcos, quer Lucas, eles estão de acordo que os tempos que estão diante de nós são difíceis. Agora, porquê é que é mistério que tudo isso aconteça? Porquê é que Deus está a permitir quando Ele tem o controlo nas suas mãos? Ele é o timoneiro deste mundo. Vejam o que nos diz a mensageira do Senhor no livro Eventos Finais e na página 24 e 25 diz o seguinte: Satanás está trabalhando na atmosfera, a envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como que paralisados. Reparem que enquanto Satanás está a envenenar a atmosfera, enquanto Satanás, ele próprio, está a fazer com que este mundo se torne um veneno mortal, se torne um veneno para destruir as criaturas belas e maravilhosas que Deus criou. Enquanto Ele está a trabalhar na atmosfera, e nós temos visto com as catástrofes, com os incêndios, com os chemtrailers nos ares, Ele está destruindo a atmosfera. Mas
enquanto ele está destruindo a atmosfera, é-nos dito pela mensageira do Senhor que o povo de Deus deveria estar, diz aqui, e estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Ou seja, o que é que Deus quer? Qual é o objetivo? O objetivo é que Deus, durante anos, milhares de anos, 6.000 anos, a enviar profeta após profeta, a enviar discípulos após discípulos, a enviar mensageiros, levantar os reformadores, levantar homens de Deus na terra. Mas esses homens de Deus na terra não conseguiram até hoje despertar naqueles que vivem na terra que é preciso vigiar, orar. Ela diz: todos deveriam estar convertidos e consagrados a Deus. Mas veja o que ela diz a seguir. Ela diz: mas parece que nos achamos como que paralisados. Há uma necessidade de um despertar. E quero vos dizer uma coisa, meus queridos. Quando Deus não nos consegue acordar pela linguagem do amor, Ele vai nos acordar pela linguagem da dor. Eu ainda esta semana falava com uma mãe, dizendo-lhe que possivelmente mães vão ter que ver os seus filhos descer à sepultura para se converterem. Porque só quando, se calhar, ouvirem uma criança inocente deitada nas tábuas de um caixão, vai ser ali que a mãe vai aprender a grande lição de amor que ele tem para com os seus filhos que se estão perdendo. Nós precisamos ver muitas vezes a dor, o sofrimento, as doenças assassinas. Por isso é que Jesus disse: é mistério. Mas qual é o objetivo? O objetivo é para despertá-lo a si e a mim. Se você não despertar com a linguagem do amor, e quero vos dizer uma coisa, a linguagem do amor está a terminar, Deus agora vai começar a usar a linguagem da dor. Não sou eu que o digo, é a mensageira do Senhor. Veja o que ela diz. Deus desperta-nos do céu. E como é que Ele nos desperta? Com os acontecimentos. Veja como as pessoas estão a tomar medidas. Há pessoas que até que o vírus viesse, não tinham hábitos de higiene, não lavavam as mãos frequentemente. Agora vejam, quando começou a aparecer um vírus, o álcool esgotou em farmácias, em supermercados. Tudo esgotou. Porquê? Porque as pessoas estão em pânico. E é isso que Deus quer. Mas as pessoas, em vez de se virarem para quem se devem virar, que tem o controle da embarcação, estão-se a virar para os governantes, estão-se a virar para os médicos e deixam aquele que é o timoneiro. Meus queridos amigos, eu gostaria de ler-vos agora num outro livro. Aliás, mas antes do outro livro, eu gostaria de ver qual é a dificuldade de Deus na terra hoje. Vamos ver um versículo que nós encontramos na Sagrada Escritura, no Salmo 12. Salmo 12. Vamos ver o que é que falta na terra. Há uma falta de algo na terra. E Deus precisa compensar essa falta. Salmo 12. E vamos ler aquilo que nos diz o versículo 1. Salmos 12, versículo 1. O que é que diz? 12, versículo 1. Diz assim. Quem já encontrou pode ler. No Senhor confio. Como dizeis à minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. É o 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O que é que falta?
no mundo. Davi clamou. Davi vivia num tempo igual, não tão grave como o nosso. Mas já no seu tempo havia evidências fortes. E o que é que ele diz que falta? Há duas coisas que faltam neste mundo. Quais são as duas coisas que o profeta fala? Faltam homens bons e faltam homens fiéis. Onde estão os homens bons? Jesus um dia interrogou o jovem rico e disse-lhe: por que me chamas bom? Onde estão os bons? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Como se descreve uma pessoa que é boa? Sabe como se descreve uma pessoa que é boa? Se nós formos a um dicionário, ele vai nos dar uma ideia deturpada acerca do que é ser bom. Jesus disse isso ao jovem rico. Jesus disse, bom há só um, que é Deus. Então o que é ser bom? Ser bom é ser alguém que está disposto a dar a vida pelo outro. É alguém que está disposto a dar a única vestimenta que tem para cobrir o que está com frio. Bom é aquele que está disposto a dar a última fatia de pão àquele que está com fome, estando ele na mesma condição. Bom é aquele que está preocupado com o que sofre e coloca-se ao lado dele para sofrer com ele. Bom é aquele que chora com o que chora e se alegra com o que se alegra. Por isso Davi disse, faltam os homens bons. E o que é ser fiel? Nós há bocadinho cantámos a música Eu Quero Ser Fiel até ao fim. O que é ser fiel? Ontem falava com uma irmã que eu tenho um grande carinho por ela. E ela dizia-me o seguinte, sabe, irmão Fernandes, nós precisamos de amá-lo também a si. E eu disse, não te preocupes em me amar a mim. Ama a Deus de todo o teu coração, porque eu já sei que já estou a ser amado, porque ninguém consegue amar a Deus e não amar o seu semelhante, o seu próximo. A maior preocupação que eu tenho não é amar o meu próximo. A maior preocupação que eu tenho é amar o meu Deus. Porque se eu amar o meu Deus de verdade, eu vou ser um homem bom e vou ser um homem fiel. Mas não esqueçamos de uma coisa. E o que é que nós não podemos esquecer? Vamos exatamente ver o que nos diz a mensageira do Senhor em Mensagens Escolhidas, volume 2 e página 53. Mensagens Escolhidas, volume 2 e página 53. Diz a mensageira as seguintes palavras. Acho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigilância. Importa que não haja nenhuma obtusidade espiritual entre o povo de Deus. E espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente dos seres humanos. Os homens estão sendo atados em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. A mensageira disse isto, que os homens estão a ser atados em molhos. E atados por quem? Por demónios que estão neste mundo, contribuindo para a indiferença do homem, contribuindo para a separação entre o homem e Deus. E ela continua a dizer, os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo, que anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Este tempo, o tempo do coronavírus,
é uma oportunidade de nós demonstrarmos que tipo de metal somos. E eu quero vos dizer uma coisa. Ainda há bocadinho falava com o irmão. Hoje, Satanás conseguiu um grande objetivo dele. E o que é que ele conseguiu? Conseguiu fechar as igrejas a nível nacional. Não só adventistas, mas as igrejas católicas também. Através do cardeal. Ele aconselhou todas as igrejas fecharem. E eu pergunto, quem está interessado em que as igrejas fechem? É Deus ou é o diabo? Para onde deveria recorrer o povo de Deus em tempo de crise? Para onde deveria recorrer o povo de Deus e ser conduzidos pelos seus líderes? Eu quero vos dizer, hoje, os líderes religiosos têm uma grande responsabilidade para com as suas ovelhas. Sabem porquê? Porque hoje fecharam o curral. Usando a linguagem de Jesus. Fecharam o curral e deixaram as ovelhas entregues aos lobos. Meus queridos amigos, isto não é plano divino. Não foi para isto que veio o coronavírus. O coronavírus veio para nos levar à unidade. Veio para nos levar ao jejum e oração, como mais à frente iremos ver. Vamos agora ler na página 50, na página do volume 3, página 391, Mensagens Escolhidas. Na página 391, aquilo que nos diz a mensageira do Senhor. Diz ela as seguintes palavras. Página 391. Diz aqui: devemos receber a mesmíssima glória que foi revelada a Daniel, pois ela é para o povo de Deus nestes últimos dias, para que deem à trombeta um sonido certo. Quando Cristo vier a segunda vez, todo o mundo será representado por duas classes, os justos e os injustos. Precedendo o grande sinal da vinda do Filho do Homem, haverá sinais e maravilhas. Um pouquinho, e eu gostava de sublinhar esta frase, um pouquinho das taças da ira de Deus já têm-se permissão para cair sobre a terra e mar, afetando os elementos da atmosfera. As causas dessa condição incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, como um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre epidemias por causa do envenenamento da atmosfera, porque hoje o oxigênio já não é o melhor. Como nós não temos um bom oxigênio, vamos ter uma má oxigenação a nível pulmonar. Vamos ter um mau sangue. E como temos um mau sangue, são reduzidas as nossas defesas. O nosso sistema imunitário vai ser mais debilitado. E os vírus mais facilmente se apoderam da vida humana. Então a grande preocupação dos líderes das igrejas é mostrar ao povo quais as coisas que o povo de Deus tem escrito de uma forma bem clara para reforçar o nosso sistema imunitário. Como vamos fazer? Porque as promessas de Deus não falham. E eu temo porque parece que estamos todos com medo. Continua a dizer-nos a mensageira do Senhor: estas coisas são resultado das gotas da taça da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra. Sabem o que são borrifos? É aquilo que Deus está a fazer. Deus está a dizer: acorda! Acorda, povo! Acorda! Porque agora é apenas borrifos.
Em breve será chuva. Meus queridos amigos, mas como é que acorda? Há alguém que está numa hipnose espiritual. Há alguém que não se apercebe que este tempo, até os nossos governadores, eu ainda há dias ouvi a ministra da Saúde falar, e ela dizia algo, parecendo um pastor a falar. Ela dizia, este tempo em que as escolas fecham, não é o tempo de ir para as praias, não é o tempo de ir para as festas, não é o tempo de ir para os centros comerciais. Ela só faltou dizer, é tempo de se agarrarem a Deus. Foi a única coisa que faltou. Porque ela disse tudo. Mas continua a dizer a mensageira do Senhor. Diz, estas coisas são resultado de gotas da taça da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra. E agora notem o que diz a seguir. E constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. O coronavírus é apenas um borrifo, é apenas uma má representação daquilo que vai acontecer no futuro próximo. Diz-nos, continua ela a dizer, tem havido terremotos em vários lugares, mas essas perturbações têm sido muito limitadas por Deus. Terríveis abalos sobrevirão à terra, sumptuosos palácios erigidos, com grandes despesas, certamente tornar-se-ão em montões de ruínas. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas estranhas da terra. Estas explosões está-nos aqui a falar daquilo que são hoje os tufões. Tudo está a acontecer, os vulcões, que são as chaminés da terra. Portanto, tudo isto são apenas sinais. Mas resta saber uma coisa. O que nós precisamos fazer? Romanos, no capítulo 3, verso 12. Mesmo com tudo aquilo que os profetas disseram, mesmo com tudo aquilo que Jesus deixou escrito, vamos ver o que é que Romanos, no capítulo 3, verso 12, diz. Romanos 3, verso 12. O que é que ele diz? Ele diz assim, verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, aos crentes em Roma, ele diz, no seu tempo, todos se extraviaram. Ele não diz alguns, todos se extraviaram. Infelizmente eu tenho que ver na minha vida pessoal, através destes vírus, e eu o tenho feito durante estes dias aqui sozinho, na minha quinta. Eu tenho visto aonde é que eu estou extraviado, aonde é que eu estou desviado de Deus, para onde eu tenho andado que não deveria ir, o que é que eu tenho falado que não devia falar, o que é que eu tenho visto que não devo ver, o que é que eu tenho ouvido que não devia ouvir, o que é que eu tenho pensado que não devia pensar. Meus queridos amigos, este é um tempo de busca, é um tempo de entrega, é um tempo de refrigério. Mas, como nós não queremos ouvir isso, Deus vai apelar-nos a fazer alguma coisa. E era isto que eu gostaria de ver os líderes religiosos a dizerem nas televisões, nos meios de comunicação, nas internets, no Facebook, a dizer aos crentes aquilo que nos diz o profeta Joel. E vamos ver o que é que nos diz o profeta Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, diz-nos as seguintes palavras. Joel, capítulo 2, diz-nos as seguintes palavras. Alguém que queira ler, que já tenha encontrado aqui, possa ler o versículo 2, capítulo 2, verso 12.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Reparem, o que é que diz Joel? Ele diz, apesar da vossa condição de rebeldia, apesar de ser mistério que venham estas catástrofes para vos despertar, apesar de vocês terem estado de costas voltadas para mim, apesar de tudo isso, faça uma coisa. Verso 12 diz o seguinte. O verso 12 diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejuns, com choro e com pranto. Como é que eu posso me sentir bem? Como é que eu posso ir para um centro comercial? Como é que eu posso ir para uma festa? Como é que eu posso ir para sei lá para onde? Quando sei que a minha vida está sendo atada em molhos, como há bocadinho lemos, para o fogo. O que é que nós devemos fazer? Jejuns, orações, prantos. Mas agora, o que é que devem fazer os nossos líderes? Diz-nos, agora o verso 17, aliás o verso 15 primeiro. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum. Onde está o jejum? Eu quando vi para a igreja nos anos 80, era comum quando havia um problema, a igreja jejuava, os irmãos juntavam-se em jejum, os pastores aconselhavam as pessoas a jejuar. E hoje onde estão os jejuns? Mas Deus diz, santificai o jejum. O que é santificar o jejum? É pôr de lado um dia específico para jejuar. É pôr um dia para buscar o Senhor com rogo, com pranto. Agora notem, jejum. Mas vejam o que nos diz o verso 16. Congregai o povo. E hoje o povo, em vez de estar congregado nas igrejas, pura e simplesmente se fecha às igrejas. E eu, por mais que não queira dizer isto dói-me o coração. A ordem do Senhor é congregai. A ordem do Senhor não é fechai. A ordem do Senhor é buscai o Senhor. Vamos para 2 de Crônicas. No capítulo 2 de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, vamos ver o que é que Deus aconselha. Algo sábio. 2 de Crônicas, 7:14. Vamos ver o que é que diz. Diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei. O ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Onde está a crença nestas promessas? Reparem, nós cristãos, se nós fizermos o que o Senhor diz, nós conseguimos parar o vírus de imediato. Conseguimos extinguir o vírus a nível mundial. E vocês podem estar a pensar, este homem é lírico. Este homem não sabe o que está a dizer. Como é que se vai deter um vírus que os médicos não conseguem deter? Como? Reparem, quem escreveu estas palavras não fui eu. E o que é que diz aqui? Diz claramente, diz, e se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra.
Há uma ferida na terra. Mas porquê é que isto está a acontecer? Porque o povo de Deus não está a seguir este princípio bíblico. O povo de Deus não se quer humilhar. Porque quando eu me humilho, reconheço que estou numa situação miserável. Eu tenho que reconhecer que sou miserável, pobre, cego e nu. E diz claramente aqui, também ainda neste mesmo versículo, diz, se buscar a minha face. E o que é buscar a face? É tentar contemplar a Jesus na sua vida. É tentar imitar a Jesus na sua vida. Se nós conseguirmos fazer isso, garanto-vos, porque a palavra de Deus, o Senhor não mente, o Senhor não falha. Eu poderia vos dar milhares de citações, milhares de versículos, mas temos aqui este, e diz claramente, só que há aqui uma coisa que está neste verso, que ninguém quer deixar de fazer, porque aqui há uma condição, há um condicionante neste verso. E qual é o condicionante? Vamos ver. Qual é o condicionante? Diz, se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, o que Deus está aqui a dizer é, deixa os teus caminhos, deixa os teus ídolos, deixa os teus banquetes, deixa as tuas mesas recheadas de tudo aquilo que não agrada a Deus, deixa a tua forma de vestir, deixa tudo o que é teus caminhos e segue os meus caminhos. E se nós fizermos isso, garanto-vos que nós vamos ter certeza de que isto vai acontecer. Agora, como nós não vamos fazer, o vírus vai levar milhares e milhares, milhões e milhões. Não só este, porque atrás deste vai vir o mais forte. Não se iludam e não esqueçam aquilo que diz a mensageira. Isto são apenas borrifos. São borrifos que estão a acontecer. Por isso eu digo-vos, é momento de nos arrependermos. É momento de nos unirmos. É momento de fazermos da nossa casa uma igreja. E de cada pessoa que vai à nossa casa, um discípulo, para poder pregar a mensagem de Deus. Meus queridos amigos, gostaria agora de ler no livro Eventos Finais, na página 26, agora na página 26 do livro Eventos Finais, vamos ver porque há uma pergunta que está no ar. Lembram-se que Jesus disse, não temais, mas é mistério que isto aconteça. Agora, porquê é que Deus está a permitir que isso aconteça? A mensageira do Senhor vai dar a resposta. Diz ela aqui, Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Cá está a resposta. Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Vamos continuar a ler. As calamidades, constituem um dos seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Entendeu? Qual é a razão do coronavírus? É para o chamar a si e a mim à razão. E qual razão? Olha para a tua vida. Estás tão preocupado com o vírus corona, que é um vírus físico, e não estás preocupado com o pior vírus do universo, que é o vírus do pecado. Estás tão preocupado em desinfetar as tuas mãos para não seres contaminado com o coronavírus, mas não estás preocupado em ser lavado no sangue de Jesus para te purificar do pecado que te vai levar à morte. O coronavírus pode o levar à morte física. O pecado, que é o vírus do pecado, vai levá-lo à morte eterna. Então qual seria dos dois que eu mais deveria temer? O coronavírus, que apenas me vai levar à sepultura? Ou o pecado, que é o vírus,
que Deus odeia que me vai levar à morte eterna. Se eu busco detergente para me limpar, se eu busco sabão para me lavar, então eu preciso do sangue de Jesus. E porquê é que estão a vir estas coisas? Para nos chamar à razão. Agora o meu medo, o meu perigo, é que eu ouça tudo isto e que a minha vida depois do direto continue a mesma. Eu continuo com o vírus, preocupados com o vírus físico, e deixe continuar a viver na minha vida o vírus do pecado. Ela continua a dizer: elas constituem um dos meios para chamar os homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará as instrumentalidades humanas em dúvida, o que Ele revela claramente em sua palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria nesta hora de parar um pouco, mas cairmos de joelhos e pedir a Deus que nos ajude. Porque nós não podemos continuar com o vírus do pecado. Querer pôr de lado o vírus corona, e está certo, está correto, fugir dele, estarmos protegidos, não há nada errado nisso. Não há nada errado, está correto, Deus aprova. Mas como estar preocupados com o vírus físico e deixar que o vírus espiritual nos corroa, nos destrua a paz? Como ainda ontem eu falava para alguém a dizer-me que não tem paz, não dorme de noite, não consegue dormir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos da fé. Nós precisamos ver que Tu tens um propósito. Tu estás em dor, estás em sofrimento com este planeta. Tu não tens prazer na morte do ímpio. Tu não tens prazer na morte dos inocentes, meu Pai. Mas, querido Deus, Jesus disse que é mistério que isto aconteça. Meu Pai, é mistério porque nós somos teimosos, somos rebeldes, Senhor. Nós não acreditamos mais na Tua palavra. Nós não acreditamos nas Tuas promessas. Não queremos mais no assim diz o Senhor. Porque Tu dizes em 2 de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então desde o céu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ó Senhor, ajuda-nos a crer nas Tuas promessas, Senhor. Não há quem creia nas Tuas promessas, Senhor. Tu falaste e as pessoas duvidam, não creem mais. Preferem acreditar naquilo que os homens dizem e põem Jesus de lado. Ó Senhor Jesus, que tristeza vai no Teu coração. Nós vimos sinais. Será que há necessidade de perdermos filhos, perdermos netos, perdermos famílias, termos doenças, descermos aos hospitais? Será que há necessidade para abrir os nossos olhos, Senhor? Se Tu vês que é a única maneira de salvar-nos, faz isso, Senhor. Por favor. Amorável Pai, eu não gostaria de ver ninguém dos meus ter necessidade de sofrer uma calamidade, uma doença, uma tragédia, Senhor. Mas se é para os salvar, Tu sabes que eu tenho dito, bem-vinda seja essa tragédia. Se é para os salvar de morrerem eternamente, Senhor, fica conosco e com todos estes que estão no direto. Ajuda-nos a estarmos atentos às Tuas promessas. Fica conosco e ajuda-nos a entender o assim diz o Senhor. Por Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queremos dizer-vos uma coisa e vamos concluir a primeira parte dentro de poucos minutos. Eu quero vos dizer
que é o momento de agir. Há coisas que estão a acontecer no nosso mundo que só se vão vencer pela oração, pelo jejum, pela entrega, pela busca. De outras formas nós não vamos conseguir. Se a minha vida, a partir deste momento, continuar a ser a mesma, quero vos dizer que esta mensagem que vocês e eu estamos a ouvir, simplesmente, em vez de ser um alívio, vai se tornar um fardo mais pesado. Porquê? Porque Deus vai dizer: tu ouvistes, tu estiveste atento. Por isso, meus queridos irmãos, abramos os olhos, despertemos, porque são apenas gotitas. Em breve virão chuvas. Diz-nos que Deus está no controle. Ainda no livro Eventos Finais, na página 26, ainda, diz-nos o seguinte: o mundo não está sem um governante. O programa dos sucessos futuros está na mão do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. Entreguemos as coisas ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, como diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Ele consegue impedir que você seja ferido, seja atacado por este vírus. Mas como nós iremos falar na próxima mensagem, nós iremos ver que há coisas que nós temos que fazer. Meus queridos amigos, eu gostaria de dizer-vos, nós estamos diante de uma pandemia. Já foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Mas diante desta pandemia, qual é o conselho que o Senhor nos dá? Diz-nos em Isaías, no capítulo 34, Isaías 34, vamos ver o que nos diz a Sagrada Escritura. Isaías 34, e no verso 16, diz o seguinte. 34, verso 16. Diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, e nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Deus diz: buscai o livro do Senhor. Então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aos livros do Senhor, tenho que buscar os livros do Senhor e ter uma resposta. Porque é que tudo isto está a acontecer? E não esqueçam esta frase de Jesus: é mistério que tudo isto aconteça. Mas é mistério para quê? Não esqueçam, para abrir os nossos olhos. Porque os nossos olhos estão cegos. Deus tem levantado homens de Deus em todas as épocas, em todos os tempos. E, infelizmente, voltamos-lhe as costas, voltamos-lhe o rosto, não acreditamos mais naquilo que diz o Senhor. Dizemos que somos cristãos, mas sem Cristo. Somos apenas o rótulo. Como aquela menina, aquele rapaz que um dia foi para a escola para tentar conquistar as suas colegas da turma. E o que é que ele levou? Ele levou um perfume muito caro. Um perfume muito caro que havia naquele tempo. E quando ele chegou à escola, ele começou a olhar, a mostrar às meninas o perfume que ele tinha comprado. E ele queria dar desse perfume àquelas meninas. Mas ele queria que elas fizessem um compromisso com ele. E qual era o compromisso? Antes de lhe mostrar o perfume, elas deviam se entregar a ele como alguém que o amava, que alguém queria satisfazer os desejos que ele queria. E então várias andavam atrás dele. Ele sempre a mostrar o frasco do perfume. Até que houve uma jovem no meio daquele grupo de jovens que ele disse: não, nós não podemos fazer isso.
Sabes porquê? Porque nós queremos que primeiro tu tires a tampa do perfume e depois fazemos o compromisso. Mas enquanto não tirares a tampa do perfume, nós não podemos fazer compromisso, porque nesse frasco pode estar um outro líquido que não esse perfume, que está no rótulo do frasco. Meus queridos amigos, hoje nós temos cristãos que têm escrito na sua vida cristãos, mas que é apenas rótulo, são cadáveres, são ossos secos dentro desse rótulo. E por isso Deus quer nos despertar. Por isso diz-nos o Senhor: buscai o livro do Senhor e lede. Por isso, meus queridos amigos, como o tempo vai avançado, nós iremos ficar por aqui e apenas dizer-vos que nós vamos analisar duas grandes crises do povo de Deus. Duas grandes crises, pior que o coronavírus. Qualquer uma delas. Mas não o podemos fazer agora. Porque eu não quero abusar da vossa paciência. Por isso nós vamos marcar a mensagem para a noite. E à noite, talvez, hoje excepcionalmente, vamos fazê-la a partir das 19 horas. Porque talvez tenhamos que ir um pouco mais longe. E terá que ter um pouco mais de duração. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Não falhem às 19 horas. Orem. Até lá, peçam a Deus. Isolem-se. Aqueles que têm possibilidade, caiam nos vossos quartos. Analisem as vossas vidas. Façam uma análise profunda de como vos encontreis. Perguntem a vós mesmos: estou eu tão preocupado com o vírus do pecado? Ou estou apenas preocupado com o coronavírus, o Covid-19? Qual é o vírus que mais me preocupa? Cada um de vós deve pensar. Por isso, vamos ficar para logo às 19. E não esqueçam de uma coisa. Logo convidem. Porque nós vamos ver quando o povo de Deus se viu nessa crise, como é que ele reagiu. Por isso, o convite está lançado. Que Deus vos ajude. E gostaria de terminar agora com um hino. Mas é um hino que não vamos cantar com música. É um hino que nós aprendemos e que gostaríamos que vocês também o aprendessem. É um hino em que nós vamos pedir às 3 pessoas da divindade que nos ajudem a abrir os olhos. E vamos fazê-lo sendo uma oração, mas uma oração cantada. E concluiremos. Portanto, isto que nós vamos cantar será a oração final. Por isso, nós vamos ajoelhar e vamos cantar esse hino sobre que necessitamos das 3 pessoas da divindade para nos ajudar a cair na realidade da nossa vida. Vamos, pois, então orar. Pai querido,
eu preciso de ti. Pai querido, eu preciso de ti. Pai querido, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Jesus amado, eu preciso de ti. Jesus amado, eu preciso de ti. Jesus amado, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Eu sei que algo de bom vai acontecer. Jesus está aqui, mostrando o seu poder. É somente crer para receber. Eu sei que algo de bom vai acontecer a mim e a você. Lá no céu se ouve, aqui na terra se canta. Vamos todos louvar ao Senhor, glorificar seu nome. Lá no céu se ouve, aqui na terra se canta. Vamos todos louvar ao Senhor, glorificar seu nome. Diz, está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me vangloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E estaremos de novo para o anunciar às 19 horas. Até lá, façam o coração do nosso Deus feliz e permitam que a vossa vida seja lavada e branqueada no sangue do Cordeiro. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, agora, durante todo o dia e para sempre. Amém.